Irmãos, nós vamos dar continuidade na pregação dos Salmos. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias lá no Salmo 120. Salmo 120 é um salmo bem pequenininho, né? Ele fala por si próprio e bem objetivo, não é? Então, possamos ter sabedoria para aplicarmos em nossa vida e para que possamos sair daqui cheios desse santo, com o temor do Senhor e que Deus fale conosco através da sua palavra, amém? O Salmo diz assim, ó: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Ele o castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de astas. Ai de mim, que vivo como estrangeiro no Meseque, que habito entre as pelas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas se falo de paz, eles são guerra. Esse salmo, o Salmo 120, ele é o primeiro salmo que nós chamamos de salmo de romagem, salmo de peregrinação. Eu vou regar isso aqui, que ele criou lá também interferência. E esses salmos de peregrinação, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 134, são os 15 salmos, né? Então eles eram entoados, eles eram cantados durante o percurso de Israel a caminho do Monte Sião em Jerusalém, né? Então durante a sua viagem eles adoravam o Senhor. Enquanto eles viajavam em direção ao templo, eles adoravam o Senhor, eles entoavam cânticos ao Senhor. Então esses em especial eram preparados para esse percurso, para esse período. Então a lei mandava, irmãos, que os judeus eles comparecessem ao templo pelo menos em uma das 3 principais festas, né? Daquela época, para que eles pudessem fazer ali as suas ofertas, os seus sacrifícios por seus pecados, né? Então eles deveriam sair lá de onde quer que eles estivessem, obrigado meu irmão, e comparecer no templo quando chegasse esse período determinado dessas festas. E eles faziam isso, irmãos, com muito amor e com muita dedicação. Eles eram bem assíduos, eles se preparavam para fazer esses percursos. Então havia aquela grande caravana que eles iam para o templo e eles iam adorando, eles iam louvando, eles iam se alegrando na presença do Senhor, porque o povo de Deus é um povo alegre, amém? Por que vocês estão sérios? O povo de Deus é alegre, é feliz, porque o Senhor os libertou. Então eles iam com esse entendimento de um Deus que os libertou da escravidão do Egito, de um Deus que abriu o mar, de um Deus que os separou e os chamou de seu povo. Olha que privilégio, né? Então nessa época, irmãos, eles faziam essas caravanas. Então os judeus, eles saíam de toda parte, eles caminhavam para Jerusalém, né? Eles, as suas famílias, e eles levavam também muitos animais junto com eles para fazer sacrifício, tá bom? Isso acontecia, né, durante pelo menos 3 vezes ao ano, como eu havia falado. E aí, irmãos, alguns desses salmos, eles eram designados para esta ocasião. Então, era do Salmo 120 ao Salmo 134. Nós sabemos, assim, precisamente, que entre esses salmos, pelo menos Davi escreveu 4 deles. Alguns atribuem, né, alguns outros salmos também a Davi, mas não se sabe ao certo quem são os autores. Então, fora esses 4 de Davi,
que é o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131 e o Salmo 134, nós sabemos que o Salmo 127 foi o filho dele, Salomão, que escreveu, né? Então, o rei Davi escreveu esses 4, Salomão escreveu esses 127, e os 10 são anônimos, ninguém sabe quem escreveu, alguns atribuem a Davi, mas não se sabe ao certo, né, quem escreveu. Esse salmo que nós vamos estudar esta noite, alguns dizem que foi Davi, mas não se sabe ao certo quem escreveu esse salmo. Mas ele vai falar, amados irmãos, esses salmos, eles falam do sentimento daquele povo, daquela nação, diante das diversas circunstâncias que eles viviam, que eles passavam. Então, esses salmos, eles falam de angústia, eles falam de lamento, eles vão falar de confiança, eles vão falar de tristeza, mas também vão falar de alegria. Eles vão falar da adversidade que o crente, que o povo de Deus passa, enquanto nós estamos aqui como peregrinos nesta terra. Ele vai falar também, amados irmãos, da consequência da queda do pecado, porque nós somos pecadores, e isso tem consequência. Ele vai falar também de confissões de pecado, como eu e você, a cada dia devemos nos confessarmos, porque somos pecadores. Ele vai falar também de tristeza, dos erros que nós cometemos, como também, amados, vai falar de reconciliação. Como é possível, mesmo sendo pecadores, caídos, nos reconciliarmos com Deus Santo. Então, esses salmos, irmãos, eles vão tratar, eles vão falar sobre os sentimentos do povo de Deus em meio a essas adversidades, essas circunstâncias que nós acabamos também vivendo enquanto nós estamos peregrinando este mundo. Porque nós sabemos, amados irmãos, que o nosso lar, nosso verdadeiro lar, não é aqui. Então eu e você somos apenas embaixadores de Cristo enquanto aqui estamos, né? Mas nós estamos caminhando com confiança para um reino eterno que Deus preparou para aqueles que creem na sua palavra. E a pergunta é: esta igreja crê neste reino eterno que Deus tem preparado, amém? Então a nossa esperança está em Cristo que virá para nos levar, não é verdade? Então eles expressam, esses salmos, irmãos, eles expressam o sentimento, né, que nós experimentamos aqui neste mundo. E eu creio que não só o salmista passou por eles, mas eu acredito também que eu e você passamos. E durante esta caminhada, irmãos, eu e você passamos por maus bocados, né? E muitas vezes experienciamos muito daquilo que o salmista experienciou também. E aí, irmãos, nós que somos peregrinos aqui neste mundo, nós não podemos viver como se fôssemos morar aqui para sempre. E é por isso que o salmista, ele vai tentar trazer um entendimento, uma concepção cristã, para que eu e você, quando passarmos por essas adversidades, quando passarmos por essas lutas, não estejamos apenas presos a este mundo, né? Então, esses salmos, eles vão nos ensinar durante essa caminhada que nós estamos, né, aqui nessa terra, como nós devemos nos comportar diante das adversidades, diante das situações adversas, sem esquecermos, amados irmãos, que somos peregrinos e o nosso lar é celestial. Amém? Então, esses salmos também nos encorajam
e nos ensinam a fortalecer a nossa fé. Porque, meu irmão, você quer ver a vitória do inimigo, é quando o crente está abatido, quando o crente está fraco, sem ânimo, né? E aí o inimigo já está tendo vitória. Mas o Senhor vai nos ensinar através desses salmos a nos fortalecermos, a crermos na sua palavra, a confiarmos e dependermos a cada dia mais do Senhor. Amém? Então, irmãos, esse Salmo 120, o escritor ele está refletindo sobre uma situação angustiosa que ele estava passando. Ele está vivendo um meio hostil, ele está vivendo em meio eu acho que a sensação é que ao seu redor só haviam inimigos, gente que o mente, gente que está bajulando, mas que na realidade só estão tentando tirar a alegria e a paz do seu coração. Ele está vivendo em meio a pessoas que estão tentando destruí-lo. Ele está vivendo, irmãos, em meio de pessoas que estão tentando acabar com a sua reputação, tirar sua paz. O ambiente é hostil. E sabe o que é pior dentro da concepção do salmista? É que ele não pode fazer nada. Ou seja, ele se sente impotente. Ele se sente com as mãos atadas. Você já passou por isso? Em meio a tantas coisas, você não pode fazer nada. Como isso é angustiante. O salmista, ele se sente encurralado. Ele se sente encurralado. O interessante, irmãos, é que diante deste sentimento, diante disso que ele está vivendo, que ele está passando, ele vai aos pés do Senhor, ele clama ao Senhor. Sabe o que é maravilhoso? Sabe o que é tremendo? O interessante é que Deus responde. Deus responde. Mas aí é que está o problema. Às vezes, amados irmãos, a resposta de Deus não é aquela que nós queremos ouvir, não é verdade? E parece que Deus responde aqui de uma forma diferente daquilo que eu e você também esperamos. Deus responde de uma forma diferente, talvez daquilo que o próprio salmista gostaria, de ouvir. Em vez dele, vamos dizer assim, afastar, em vez dele tirar aquelas pessoas com lábios mentirosos, em boca caluniadora, aqueles bajuladores, Deus faz com que o salmista, amados irmãos, ele olha para aquela situação com uma perspectiva diferente. Para a gente entender melhor isso, nós vamos ao texto. Deixa eu pegar aqui. Olha o que diz aqui o versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Então, o ambiente, o momento aqui do salmista era um momento de angústia. Era um momento de angústia. Ele estava angustiado. E aqui, irmãos, é algo tão maravilhoso que parece que o salmista já experienciou isso em outros momentos. E ele fala: olha, na minha angústia, clamei ao Senhor. Porque o Deus que ele serve não é um Deus de longe, que fica apenas observando o que está acontecendo,
mas é um Deus que participa, é um Deus presente, é um Deus que me dá sabedoria, é um Deus que me dá capacitação para superar as adversidades. Então, é a esse Deus que ele clama. E ele clama a esse Deus, e o texto diz que esse Deus responde. Irmãos, quando você ora, você não está falando com a parede. Você não está apenas levando palavras ao vento, não. Você está orando a um Deus vivo, a um Deus presente. Você está orando a um Deus, amados irmãos, que ouve as tuas orações. Só que agora, amado irmão, o texto não diz que ele apenas orou. Ele diz que na minha angústia eu clamei. Então você percebe aqui, irmãos, que é uma súplica, é uma oração fervorosa, é algo, irmãos, que traz angústia ao seu coração, e ele expõe com muito fervor na presença do Senhor. Não é apenas uma oração, mas é um clamor. É uma súplica. É algo, irmãos, que ele quer que ele expõe, irmãos. Ele quer que Deus esteja nesta casa. E aí o texto, ele vai desenvolvendo, e ele vai mostrando que o nosso Deus o ouviu. E olha o que diz o versículo 1, a segunda parte. E ele me respondeu. Ele respondeu. Eu clamei. Eu fui na presença dele. Eu me coloquei diante dele, mesmo sem saída, mesmo enjaulado. Eu fui na presença do Senhor e clamei por ajuda, clamei por socorro. A gente tem vivido em tempos muito bons, né, irmãos? Eu não sei se os irmãos já experienciaram a angústia, esse sentimento. Você já experienciou? É algo muito compreensível. Só o fato de você saber que você tem um Deus que responde às suas orações é tremendo. O que ele orou? Olha o que ele falou. Senhor, olha a vontade do coração angustiado. Olha a vontade do coração do salmista, que está passando por momentos difíceis. Ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios traiçoeiros. Aqui na minha versão está escrito lábios mentirosos. Senhor, me livre desses lábios mentirosos, lábios caluniadores. Me livra, Senhor, destes homens que caluniam. Recentemente, foi bem divulgado, né, o caso de uma moça que parece que foi caluniada a respeito de um relacionamento com um humorista aí, e aquilo foi tão forte para ela, que ela foi nas redes sociais pedindo para que parassem com isso, parassem de caluniá-la. E é interessante que naquele momento ela usa até, na leitura do texto que ela fez, ela usa até dizendo que Deus é mais, que Deus está dando força. Então, porque assim que muitas vezes as nossas palavras, elas são automáticas. Nós falamos de Deus, mas não o conhecemos. Quinta-feira a gente tratou um pouco sobre isso, na reflexão de quinta.
onde muitas vezes você diz assim, eu conheço o Neymar. É assim? Eu sei quem é ele. Mas intimidade com ele, nem tem. Onde eu ver ele, eu não sei quem é. Muitas vezes é assim, nosso relacionamento com Deus, às vezes é o mesmo relacionamento com Ele. Eu conheço a Deus. Conhece só de ouvir falar. O salmista não. O salmista estava angustiado. Mas ele não foi as redes sociais. Claro que naquela época eu tinha, estou trazendo aqui um conceito moderno, vamos dizer assim. Ele não foi para redes sociais para se desabafar, para falar. Ele foi para onde? Ele foi para a presença de Deus. Às vezes a gente tem feito isso, irmãos. Nós estamos angustiados, nós queremos aquele amigo para nos ouvir, nós queremos aquela amiga para nos ouvir, nós queremos alguém, irmãos, que nos apoie diante desse momento, mas nós afastamos Deus desses momentos mais angustiantes da nossa vida. E ali, irmãos, olha o que aconteceu com essa mocinha. Ela foi para a mídia, ela pediu que, por favor, não a caluniassem, que não usasse o nome dela em situações que não ocorreram, não aconteceram, e por causa de algo a mais que já estava a acontecer, aquilo foi apenas a gota d'água para que ela pudesse então tirar a sua própria vida. Então nós percebemos, irmãos, que muitas vezes o inimigo usa situações como essa para tirar nossa paz, para tirar nossa alegria, ao ponto até de muitos tirarem a sua própria vida. Só isso está angustiado. A situação não era boa. E ele agora ora. E qual é a oração dele? Senhor, me livra desses lábios mentirosos, caluniadores. Me livra, Senhor. Eu não quero eles perto de mim. Tira eles, Senhor, de perto de mim. Livre-me deles. E da língua traiçoeira. A língua traiçoeira, amados irmãos, o contexto aqui é aquela língua bajuladora. Quando está à sua frente, já viu? A pessoa está lá para frente, a língua mentirosa caminha você. A língua bajuladora é o contrário. Ele está na tua frente, meu irmão, rapaz, eu amo tanto esse irmão mais por trás, meu. Bajula é uma língua traiçoeira, é uma língua bajuladora. Olha que coisa interessante. Então, enquanto ele ora, buscando, vamos dizer assim, uma intervenção de Deus, pedindo para que Deus tire essas pessoas que mentem, que o caluniam, que o bajulam, que são traiçoeiros, pessoas que só são amigos na frente. Sabe o que o texto vai desenvolvendo, que o Senhor coloca no coração dele? O Senhor coloca no coração dele um entendimento, irmãos, daquilo de um dos atributos de Deus, que o Deus que eu e você servimos é um Deus o quê? Justo. Ele pede para que livre da presença dele essas pessoas, porque ele está angustiado, ele não aguenta mais, a situação está insuportável, mas ao mesmo tempo, olha o que ele diz aqui, o que ele dará a vocês? Ele quem? Deus. Olha o que Deus vai dar, vai retribuir para aqueles que agem e têm esse procedimento de mentiroso, língua mentirosa e traiçoeira, bajuladora. Ele diz assim: ele dará a você, o que ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua traiçoeira? Versículo 4, ele vai falar assim:
ele a castigará com flechas afiadas de ele. O que ele vai proporcionar ao Senhor? A palavra utilizada aqui é retribuição. Irmãos, uma língua mentirosa é como uma flecha que penetra a carne, que machuca. Uma língua mentirosa, amado irmão, causa muita destruição. E da mesma maneira como esta pessoa que tem esse procedimento, o Senhor diz que ele vai fazer uma retribuição. Então, olha o castigo de Deus sobre aquele que é mentiroso, que tem uma língua mentirosa. Olha o que ele diz aqui, que ele castigará como flechas afiadas. Então, naquela época, irmãos, eles tinham aquelas pontas, aquelas ponteiras que eles colocavam sobre aquela madeirinha, né, preparada, e aonde aquela ponteira pegava, penetrava e rasgava. Então, da mesma maneira que essa pessoa está fazendo isso, Deus também fará para com essa pessoa. Ela será a retribuição, a justiça de Deus, né, sobre aqueles que causam e que vivem nesta mulher. E aí ele diz assim: com brasas incandescentes de giestas. Giestas, irmãos, era uma madeira muito rígida naquela época, que era utilizada para fazer carvão. Então, quando fazia carvão dessa madeira, amados irmãos, não é igual o carvão de hoje em dia, que você coloca ali, e daqui a pouco você tem que colocar mais, porque aquele bicho já... Irmãos, esse carvão aqui, dessa madeira aqui, era um carvão que durava muito. Já pensou? Uma brasa incandescente, um carvão que vai durar muito? Essa é a consequência para essas pessoas. Isso é importante, irmãos, porque o que Deus está dizendo, que o salmista quer nos ensinar aqui, é que o nosso Deus é justo. Ainda que essas pessoas se levantem para mentir, para nos caluniar, o nosso Deus não está de quê? Nem? Não. Ele está vendo e eles estão ouvindo tudo que está se mentindo. Sabe onde está a confiança aqui do salmista? A justiça de Deus, que irá retribuir a todos aqueles que praticam, que vivem desta maneira. Irmãos, o texto está dizendo, irmãos, que o nosso Deus é justo. E ele está dizendo, amados irmãos, aqui, que Deus, ao invés de afastar esses homens, Deus, ao invés de distanciá-los, afastá-los da sua presença, a sua esperança deve estar no Senhor. A sua confiança deve estar na justiça de Deus. Talvez, irmãos, muitas vezes, Deus não vai afastar essas pessoas. Lembra do que Jesus falou? Senhor, aparta de mim este cálice, mas seja feita. Às vezes a vontade de Deus não é tirar, amado irmão, aquele cálice de você, mas fazer com que você, diante disso, aprenda a depender e aprenda a confiar na justiça dele. O sentimento que você tem que ter não é de impotência, mas é de que você serve ao um Deus justo, e ele fará o quê? Justiça.
Não é fácil, irmãos, porque, irmãos, eu não sei você, né? Graças a Deus eu acredito que você não. Mas às vezes quando você é caluniado, quando você tem pessoas que agem, que mentem a respeito de você, o sentimento que nós temos é de retribuição também, de querer fazer justiça, né, na hora, meu irmão. Né? Acaba falando, é você, e vai, tenta e faz acontecer. Deus está dizendo que não é isso. O teu proceder não tem que ser um proceder, irmãos, de retribuição, porque isso não pertence a você. Essa retribuição pertence a Deus. Acalma o teu coração. Aprende diante dessas circunstâncias a confiar na justiça de Deus. Aprende diante desta situação a viver na dependência dEle. Paulo, amados irmãos, ele orou ao Senhor para que ele tirasse o espinho da sua carne. Mas sabe o que Deus respondeu para Paulo? A minha graça. Mas irmãos, percebe que às vezes a maneira como Deus nos responde diante das nossas orações, talvez não seja aquilo que eu e você queremos ouvir. Mas eu quero dizer para você, aprenda a depender do Senhor. Varão, varoa, o que o Senhor tem para ti, a graça dele te basta. Não se preocupe, confie na sua justiça, coloque a sua esperança no Senhor, e a paz do Senhor irá inundar a tua mente e o teu coração. Quando você confia neste Deus soberano, quando você espera neste Deus soberano, meu irmão, você encontra paz. Mas quando você quer fazer justiça com as próprias mãos, quando você quer retribuir aquilo que estão fazendo com você, parece que é igual aquele ditado: quanto mais mexe, mais fede. Mais problema você encontra. E aquilo tira a paz e tira a alegria do teu coração, meu irmão, que você parece que perde a alegria, sabe? Aquilo tira as tuas forças, amado irmão, que parece que você você perdeu todas as suas forças, você perdeu a sua alegria, você perde a alegria de adorar o Senhor, você perde a alegria de ir para a igreja, e aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Irmão, você tem deixado essas circunstâncias, você tem deixado essas situações de adversidade fazer com que você tome uma postura diferente. Você tem tentado se vingar, você tem tentado fazer de tudo com suas próprias forças. E aí você cansa. E o que o texto está dizendo aqui é que Deus vai o quê? Retribuir. Quem é que retribui, irmãos? Ah, mas Deus tem que olhar para mim, Deus tem que ver que eu estou sofrendo. Né? A graça dele te basta. A graça dele te basta. Esse salmista, irmãos, aí começa então a trazer essa compreensão. Não é fácil, irmãos, viver na dependência de Senhor. Não é fácil, irmãos, confiar na palavra de Deus, porque geralmente quando alguém faz algo conosco, a gente quer ver a justiça de Deus acontecer na hora. Alguém fala mal de você, Senhor, abre lá uma cratera e que essa pessoa caia lá dentro, o Senhor fecha. Então tem perigo dela subir. É assim? É, amado irmão. Mas graças a Deus vocês são diferentes, né? Graças a Deus hoje. Louvado seja o Senhor, né? Às vezes, amados irmãos, quando falam mal de você pelas costas, que você fica sabendo, aí você vai lá tirar satisfação, né? Não é assim? Aprende a orar, aprende a esperar em Deus, aprende a ter um coração voltado não para a guerra, mas para a paz.
E aqui, irmãos, é um desafio. Porque essa natureza aqui, que ainda faz parte da nossa vida, esta natureza, ela urra, ela tenta todo o tempo tomar a frente. Eu sei disso. Todos os dias. É a famosa guerra da carne contra o espírito. E aqui o salmista, irmãos, ele tira vamos dizer, esse desejo de retribuição dele. E aí ele diz o que? Senhor, eu creio que tu és o Deus justo. E como o Deus justo, o Senhor vai retribuir o mal que eles estão fazendo contra mim. E aí, irmãos, ele diz assim: ai de mim, que vivo como um estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Isso aqui é uma linguagem figurada, irmãos. É interessante que essas duas cidades são cidades bem opostas mesmo, bem distantes de Jerusalém, de Israel, desculpa, né? Meseque, irmãos, ela fica na Ásia Menor, ao norte da Ásia Menor. Quedar, ela fica ao norte da Arábia. Então, olha o que o salmista está dizendo assim, que a sensação dele é que ele vive num ambiente onde ele se sente estrangeiro. Já se sentiu assim? Você está em meio, muitas vezes, aos seus compatriotas, você está em meio ao seu povo, né, que nós somos brasileiros, vamos dizer assim, mas parece que você está vivendo em outro lugar, porque as pessoas que estão ao seu redor não querem ser bem, as pessoas que estão ao seu redor, sabe, buscam a cada dia derrubá-lo. Aí você fala, meu Deus, eu estou vivendo onde? Sou estrangeiro nessa terra, sabe? Esse era o sentimento, a sensação do salmista. E aí ele diz assim, ó: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sabe, essas pessoas que estão ao seu redor, eles odeiam a paz. Eles não querem paz. Quem não quer paz quer o que, igreja? Você imagina você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se sentindo como um estrangeiro, no lugar de pessoas que odeiam a paz. Sabe por que ele está falando isso? É que Deus, irmãos, Ele nos coloca em situações adversas, para que eu e você testemunhem, para que eu e você aprenda a depender dEle, para que eu e você, em meio a tudo isso, possa glorificar o Senhor. Não se deixando levar pela nossa natureza pecaminosa, não nos deixando levar pelos nossos sentimentos, mas aprendendo a depender de Deus e viver a palavra de Deus. Não é fácil. É um desafio. Desafio para mim, e eu tenho certeza que é um desafio também para você. Porque, irmãos, nós até queremos paz. Né? Eu acho que tem muito crente que diz assim, rapaz, eu não procuro problema com ninguém, mas o problema não mais. Eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas dou uma boiada. Essa é a nossa natureza, amado. É assim que nós somos. E nós não confiamos na justiça de Deus. Nós tiramos Deus da nossa vida e colocamos o nosso eu. E quando o nosso eu, irmãos, está presente, quando é o nosso eu que vai à frente, aí, amados irmãos, nós seguimos então nessa natureza tão devastadora que é a nossa natureza pecaminosa. Isso é complicado, irmão, porque a vontade de Deus é para que eu e você, e todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor, experimente a paz que só há naqueles que aprendem a depender do Senhor.
experimentem da alegrias que só há naqueles que têm o Espírito Santo e se unem à obediência à sua palavra. Não adianta, irmãos. Enquanto você deixa os seus sentimentos te dominar, enquanto você deixa, irmãos, as situações guiar a sua vida, você não vai encontrar esta paz de que o salmista vai falar agora. Eu sou pela paz. O ambiente é de guerra. As situações, as adversidades continuam. Deus não tirou. E o salmista está dizendo assim: mesmo Deus permitindo que eu permaneça aqui, eu sou pela paz. Eu sou pela paz. Vou abençoá-lo por onde estamos. E para finalizar, eu quero trazer algumas aplicações, irmãos. A parte B do versículo 7. Mas se falam de paz, eles são pela guerra. Irmãos, Deus não tirou. Deus não respondeu a oração dele da maneira que ele queria. Ele queria que Deus tirasse, mas Deus o capacita para, mesmo diante de circunstâncias caluniadoras, mesmo diante de momentos difíceis, de pessoas com lábios bajuladores, de pessoas mentirosas que o cercavam, Deus dá um coração diferente para ele, uma atitude diferente. Ele não se amolda às circunstâncias, mas ele começa a viver a palavra. Ele é pela paz, mesmo diante de homens que preferem a guerra. E agora eu queria trazer algumas... Irmãos, antes de você se identificar um salmista, antes de você dizer, eu entendo isso que o salmista está passando, eu já vivi isso, existem pessoas que já falaram mal de mim, existem pessoas que já mentiram ao meu respeito, existem pessoas que muitas vezes estão na minha frente, me bajulam, falam coisas bonitas, mas por trás... Antes de da gente fazer essa aplicação, nos assemelhando, vou dizer assim, a isso que o salmista, a essa experiência do salmista, eu gostaria de me colocar num outro lugar. Eu gostaria de que você se colocasse também. Porque pode ser, amado irmão, que nós sejamos aqueles com lábios mentirosos. Você sabia disso? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Pode ser que nós sejamos aqueles com lábios bajuladores. E pode ser, amados irmãos, que nós estejamos vivendo justamente, não como o salmista, mas sendo aqueles que estão provocando a angústia do salmista. E nós podemos também estar fazendo isso com a vida de outras pessoas, outros irmãos, fofocando, falando mal, mentindo. Talvez sejamos eles. Você já parou para pensar a respeito disso? Talvez você seja aquele ao qual o texto chama de lábio mentiroso e língua vaginadora. Talvez seja você, talvez seja eu. Eu tenho que refletir. Eu tenho que, irmão, neste momento, fazer uma autoanálise, uma autoconfrontação. Como eu tenho vivido? Será que não sou eu ao qual o texto está aqui reprovando esta atitude? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, é muito fácil, irmãos. É muito fácil nós
eles têm uma linguagem, eu aprendi essa ser haters, não é haters, né? Haters. Muito fácil criticar, falar mal, sem nem conhecer a pessoa. Muito fácil. E é muito fácil destruir a reputação de alguém que você não gosta. É muito fácil. É muito fácil, amado irmão, mentir sobre algo. Mas eu quero que você saiba, amado irmão, que Deus, que eu e você sem Deus é o justo. E diante daquilo que nós fazemos, Ele trará justiça. Por isso, meu amor, que eu e você devemos aplicar aquele outro versículo que está lá em 1 João 9. Alguém lembra desse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Isso é um lento, amado. Você não vem para o culto apenas para receber o tapinha na costa. Você vem a ser confrontado. E diante dos nossos pecados, eu e você devemos nos prostrar arrependidos diante de Deus. Falar, Senhor, eu me arrependo, eu pequei contra o meu irmão, contra a minha irmã, nesta situação, nesta ocasião, mas eu me arrependo. Eu peço perdão, porque eu creio que o teu sangue me glorifica. Amado irmão, amada irmã, isso é um momento de uma alma tomada dando sentido. Será que eu tenho sido prudente quando eu falo dos meus irmãos? Senhor, às vezes na nossa família, né? Rapidinho, acontece alguma coisa, a gente mal ouve aqui se espalhando, falando mal daquela pessoa da nossa família, caluniando aquela pessoa, sem nem saber, nem conhecer, nem sabe mais, a gente tem essa mania. Nós temos que aprender, irmãos, a sermos prudentes. Temos que aprender, irmãos, a não agir desta maneira, mas ter um coração de paz. E diante disso, irmãos, você vai me falar assim, missionário, eu sei que aquilo que você está falando aí é o certo. Mas como é que eu não consegui viver dessa maneira? Irmãos, é interessante porque a Bíblia fala que Jesus, lá em Isaías, 53, vai falar de sofrimento do Senhor, né? E é interessante que ele descreveu como ovelha muda ao quanto Jesus foi caluniado. O quanto Jesus, muitas vezes foi bajulado na frente de Jesus, chamava ele de Rabuni, né, de mestre por excelência, mas por trás, o quanto Jesus sofreu, o quanto a Bíblia fala assim, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Então, se você quer ter vitória, vá aos pés daquele que já me ensina. Ele vai te ensinar a ser manso e humilde Ele vai te dar vitória. Ele vai te ensinar, irmãos, a você ser vitorioso, e mesmo em meio às situações adversas, mesmo em meio àquilo que você está vivendo, o desejo do teu coração é de retribuição, é de pagar com a mesma moeda, é de ir lá e fazer as coisas acontecer do seu jeito. Mas quando você vai aos pés do Senhor, entrega o teu fardo, que é o quê? Pesado. Aí Ele vai te ensinar a ser manso de coração. Aí Ele vai te ensinar, irmãos, mesmo diante daqueles acusadores, mesmo diante daqueles caluniadores, mesmo diante daqueles mentirosos, Jesus caminhava no meio deles, em paz, aonde?
Está sentindo isso? Aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que, você passa no meio dela com paz no coração. Tem como, missionário? Tem! Quando você vai aos pés do Senhor, como o salmista fez. Talvez, irmãos, quando você for buscar no Senhor esse auxílio, esta ajuda, talvez a oração, a resposta dele não é tirar essas pessoas da sua vida, não. Talvez a resposta dele é você ser testemunha daquilo que ele pode fazer, Então, às vezes, irmãos, em meio às situações adversas, tem um texto que está lá em Romanos, ele diz assim: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Você imagina assim, irmão, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que não te suporta. Acontece algo na vida daquela pessoa, e a única pessoa que estende a mão, sabe quem é? Você. Quando você faz isso, irmãos, o sentimento daquela pessoa é como brasas vindo na cabeça, porque eu falei mal, eu fiz de tudo para destruir essa pessoa e ainda me ajuda. Como isso é possível? Como alguém tem essa capacidade? Se fosse eu, nossa, eu retribuiria na mesma moeda. Na mesma moeda não, porque a gente não tem essa capacidade. É onde a gente quer dar o dobro, não é assim? Não é na mesma moeda não. Mas como que essa pessoa me estende a mão? Talvez você esteja vivendo, algo semelhante. Você fala assim, missionário, eu não sei o que fazer. Abre os pés do Senhor. Serve o exemplo de Jesus Cristo. Da mesma maneira que ele teve vitória, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar para que você tenha. Calcule o Senhor. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Quando você deixa as circunstâncias determinar o seu percurso, quando você deixa o seu eu à frente do Senhor e da sua palavra, meu irmãozinho e minha irmã, é só tragédia, viu? É só tragédia. Eu sei por experiência própria. É só tragédia. Mas quando você confia no Senhor, quando você clama ao Senhor, a Bíblia diz que Ele responde. Eu tenho certeza, amado irmão, que você vai sair daqui confiante. E teu Deus é um Deus presente na sua vida, que responde às nossas orações e que nos ajuda nesses momentos de lutas, de dificuldade, que enquanto nós estamos nesta caminhada de peregrinação aqui nesta terra, nós vamos viver. Porque o próprio Jesus diz: neste mundo tereis, mas tem bom ânimo. Porque Ele já nos deu a vitória. Sabe por quê? É porque Ele já venceu esse mundo. Amém? Então nele, eu e você, somos mais vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te damos graças, meu Pai, porque nesta caminhada cristã, ó Deus, nós passamos e vivemos muitas coisas. Muitas vezes, uma montanha russas, altos e baixos. Mas em meio a tudo isso, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. Nos ensina, Deus, por meio da Tua palavra, a sermos homens e mulheres mais parecidos com Cristo. Homens e mulheres, ó Pai, piedosos. Homens e mulheres tementes ao Senhor. Homens e mulheres que o Senhor quer usar, ó Pai, para dar testemunho daquilo que o Senhor pode e quer fazer em nossas vidas. Fala com cada irmão que está ouvindo esta mensagem, seja bem-vindo.
Fala com cada irmão que está ouvindo essa mensagem aqui esta noite, ó Pai. Prepara, Senhor, nosso coração para termos, ó Pai, para termos o coração igual ao de Jesus, disposto a obedecer, disposto a viver, Senhor, o tempo que vem, viver a tua vontade. Senhor, muitas vezes a nossa oração é: livra-nos deste cálice, mas que o final da nossa oração seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.